Mateus 6. Tenham cuidado para não praticar a sua justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma do Pai que está nos céus. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a sua esmola seja dada em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam semelhantes a eles, porque o Pai de vocês sabe o que precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial lhes perdoará. Mas, se não perdoarem aos homens, tampouco o Pai de vocês perdoará as suas ofensas. Quando jejuarem, não mostrem semblante triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade lhes digo que já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para não parecer aos homens que está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que há em você são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não valem vocês muito mais do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? E por que se preocupam com roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Os gentios é que procuram todas essas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Declaro outra vez a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, caíram da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Pois em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sirvam uns aos outros pelo amor. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, andem no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, para que vocês não façam o que querem. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, iras, egoísmo, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Romanos 12. Rogo-lhes, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O amor seja sem hipocrisia. Aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Não sejam negligentes no zelo. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Não retribuam a ninguém mal por mal. Se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Não se vinguem, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Lucas 12. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não temam os que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Não se preocupem com a vida. Busquem o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eclesiastes 2. Disse eu no meu coração: venha, eu o provarei com alegria, goze o bem. Mas isso também era vaidade. Empreendi grandes obras, acumulei prata e ouro, neguei aos meus olhos nada do que desejaram. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Ao homem que agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, dá o trabalho de ajuntar e acumular, para dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento.